Hoje é dia 3 de agosto de 2023, aqui é a Franciane, tenho 45 anos, sou do canal Fique-Ciente. Vamos comparar duas passagens da Bíblia. A primeira, Apocalipse 10, versículo 4. Quando os 7 trovões rebombaram, eu estava para escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Guarda em segredo o que os 7 trovões falaram, não escreva. Observe os versículos na tela, porque nem todos eu vou pronunciar. No livro de Apocalipse fala de João, um homem que foi arrebatado até o céu e que recebeu mensagens para serem ditas às 7 igrejas. Porém, aqui no Apocalipse 10, mostra que este homem que foi arrebatado até o céu, nem tudo que ele ouviu ele podia falar. Tinham coisas o quê? Inefáveis. Agora vamos comparar com 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não pode repetir. Ou seja, Guarda em segredo o que os 7 trovões falaram, não escreva. quero apresentar para vocês uma teoria minha com base bíblica. O homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis e que Paulo conheceu em Cristo, seria o João de Apocalipse. Mas antes de explicar essa teoria, eu vou ter que falar sobre duas coisas. Vou ter que falar sobre quem seria o homem que foi arrebatado em 2 Tessalonicenses 12. E 2, eu tenho que falar sobre o ano que Paulo morreu e o ano que o Apocalipse foi escrito. Começando por Coríntios. A maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que este homem aqui é o próprio Paulo, falando de si mesmo na terceira pessoa. Eu pesquisei no site das Testemunhas de Jeová e o que eles explicam é basicamente o seguinte, que como no primeiro versículo Paulo diz que tinha visões e revelações e no contexto ele não fala de nenhum outro irmão, então esse homem que Paulo conhecia em Cristo era ele mesmo. Eles afirmam que no contexto não tem nenhum outro irmão. Agora olha o contexto. No contexto, Paulo diz que se gloria desse irmão que foi arrebatado até o terceiro céu, mas que ele não se gloria de si mesmo. Aqui ele está falando de cara que o homem que foi arrebatado até o terceiro céu não é ele. Ele não se gloria de si mesmo. Então, se ele está se gloriando do homem que foi arrebatado até o terceiro céu, é porque esse homem não é ele, porque ele não se gloria de si mesmo. E ele ainda continua explicando por que ele não se gloria de si mesmo. Ele diz que mesmo com todas as revelações extraordinárias que ele tem, ele não pode ficar soberbo. Repito, ele não se gloria de si mesmo. Não sou eu que estou dizendo, foi ele que falou. Se ele está se gloriando desse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, é porque esse homem não é ele, porque ele não se gloria de si mesmo. Agora o 2, o ano que Paulo morreu. Eu fiz uma pesquisa, vocês podem pesquisar também para conferir. A maioria dos estudiosos acreditam que Paulo morreu entre o ano 64 a 67 depois de Cristo. Mas o fato é, ninguém sabe quando Paulo morreu. Não há nenhum documento que a gente possa usar para afirmar de forma categórica qual ano Paulo teria morrido ou em quais circunstâncias ele teria morrido. Não tem. O que temos é uma tradição cristã que diz que Paulo teria morrido na época de Nero. Existem muitas tradições cristãs que são especulativas e colocadas ali como se fosse verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de tradições cristãs. Diziam que Paulo morreu na época de Nero, diziam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, nada disso tem como a gente saber que é verdade. Porque não tem nenhum documento, nenhum achado arqueológico, não está na Bíblia, não tem nada que confirme que isso é verdade. Agora, supondo que essa tradição seja correta, nada impede que o Apocalipse de João tenha sido escrito nos anos 60. O que temos do Apocalipse hoje são cópias das cópias das cópias, e a cópia mais antiga que eu encontrei é do século III.
Não consegui achar nas minhas pesquisas nenhum que tenha sido escrito no primeiro século. Se você souber de algum papiro, algum manuscrito original escrito comprovadamente no primeiro século, por favor, escreva para mim nos comentários. Sobre o Apocalipse ter sido escrito nos anos 90 e sobre Paulo ter morrido nos anos 60, não há prova nem base bíblica. Agora, para minha teoria tem base bíblica. E a minha teoria é a seguinte: Paulo teve acesso, leu e deu a interpretação dele do Apocalipse de João. Quando Paulo diz que conheceu um homem que foi arrebatado e ouviu coisas que não podia dizer, isso está no livro de Apocalipse. Quando Paulo fala das trombetas e da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, isso está no Apocalipse. Sendo que o Apocalipse envolve duas revelações. Primeira, a revelação de João em Patmos. E segundo, a revelação daquele que interpreta, porque você não consegue interpretar o Apocalipse sem revelação. E Paulo disse que tinha um dom da revelação. Então eu vou parafrasear aqui para poder mostrar para vocês qual é a minha teoria. É algo tipo assim. No versículo 1 ele começa dizendo: Todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Revelações e visões que ele recebeu de João por meio da carta que João mandou para a igreja. Aí, no versículo 2, ele começa a falar de João. Conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que não lhe foi permitido falar. Eu não me glorio de mim mesmo, porque eu tenho um espinho na carne, então eu não posso me gloriar, mas dele eu posso me gloriar. Dele eu me glorio de João. E penso que ele acreditava que ele tinha a revelação da interpretação desse Apocalipse. Porque na continuação, no contexto, ele diz que teve revelações extraordinárias. O que é extraordinário? É o que está a mais, é o que está além daquilo que já existia. E por que ele teria dito que teve revelações extraordinárias, além daquelas que já estavam? Porque o Apocalipse só é interpretado por meio de revelação. Você precisa de uma revelação para interpretar a outra. Então ele teria dito que de João ele se gloriava, mas de si mesmo, que recebeu uma revelação extraordinária para interpretar João, ele não se gloriava. Essa revelação extraordinária que ele disse que recebeu, que teria sido a interpretação de Apocalipse, você vai ver escrita em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, está lá. Seriam a interpretação do Apocalipse. Só que eu não concordo que o arrebatamento é depois da 7ª trombeta. Primeiro que, na minha interpretação, as duas testemunhas de Apocalipse são aqueles que serão arrebatados, e isso acontece antes da 7ª trombeta. E segundo, que eu não vejo Paulo como sendo uma pessoa infalível. Porque para mim só o eterno é infalível, então eu penso que eu não tenho que concordar com algo só porque foi Paulo que disse. Ainda que tenha o Espírito Santo, não significa que a pessoa seja infalível. Pedro considerava os estrangeiros impuros. Teve que ter tido uma visão que mostrasse para ele que a nenhum homem ele poderia chamar de impuro. Paulo escreveu uma carta aos Gálatas contando tudo o que tinha acontecido, metendo a língua em Pedro, xingando-lhe de hipócrita, dizendo que os notáveis são, não interessa para ele. Isso se chama o quê? Isso se chama fofoca. Eu duvido que o Espírito Santo estaria chamando Pedro de hipócrita depois de Pedro ter se convertido. Isso que Paulo fez está em Gálatas 2. Quando ele fez isso, ele estava ensinando para a igreja. Se você não concorda comigo, ok. Eu aceito de boa críticas de quem não concorda comigo e respeito a opinião das pessoas que pensam diferente de mim. A única coisa que eu peço é para não me maltratar. Louvado seja aquele que dá revelação. Louvado seja aquele que dá a revelação da visão. Aleluia! O único digno de ser gloriado. Obrigada. Shalom a todos.